Boa noite! Começando o nosso tema de hoje, que vai ser narcisismo na nossa comunidade. E esse é um tema que eu fiquei pensando, né? Eu vejo tanto nas redes sociais e tá um boom, né? Um hype sobre narcisistas. Então, o tempo todo, alguma coisa referente a isso, né? Mãe narcisista, relacionamentos com narcisistas. E eu vejo que às vezes esse, essa, essa questão ela vem de uma forma muito limitada. Então fica às vezes difícil entender o que é um narcisista, entender como é, né, essa dinâmica. E às vezes fica, né, todo mundo sendo colocado. Tem pacientes meus que chegam, e eu sou narcisista. Então, hoje a gente vai descomplicar essa história, a gente vai trazer isso daqui bem explicadinho, né? Qualquer dúvida, vai colocando aqui no chat que a gente vai falando também. E eu vou compartilhar. Cadê aqui? Compartilhar para a gente. Deixa eu ver como tá aí. Pronto! Para a gente ver aqui algumas coisas, né? Sobre narcisistas. Então, primeiramente, o que é o uma pessoa narcisista? A gente fala muito, né? Mas é uma pessoa que tem um amor excessivo por si mesmo. E a gente tem o mito de Narciso. Eu vou trazer aqui uma história, né? A história do mito de Narciso, para a gente começar refletindo sobre como é essa dinâmica psíquica do narcisista. Então, de acordo com o poeta romano Ovídio, na obra Metamorfose, Narciso era um rapaz muito belo. Certo dia, seus pais procuraram o oráculo Tiresias para descobrirem o futuro de seu filho. Souberam que ele teria uma vida longa, caso não visse o próprio rosto. Narciso, no mito grego, apaixona-se por si mesmo, apaixona-se pelo reflexo de sua imagem nas águas de um rio. Narciso vai se curvando na direção da água. Por conta desse mito, deu-se o nome de Narcisos, ou Narciso, a uma flor que costuma florescer às margens dos rios ou lagos e tomba em direção à água. Não é um processo ingênuo, né? Porque ele cobra um preço alto. Narciso, por se ver, ele morre afogado em consequência desse amor desmedido por si mesmo. Essa morte pode também ser vista como uma morte metafórica para definir o conceito de narcisismo quando nos fixamos apenas na nossa verdade. Morremos para o mundo e para novas descobertas. Uma das características do jovem Narciso era a sua arrogância. Além disso, ele despertava o amor de muitas pessoas, inclusive de ninfas, como Eco. Ela, no entanto, foi desprezada pelo rapaz e recorreu ao auxílio da deusa Nemesis para se vingar. A divindade, em resposta, fez com que o jovem se apaixonasse pela sua própria imagem refletida em um rio. E o resultado desse encantamento foi a autodestruição de Narciso. A deusa, então, transformou na flor. Então, a gente viu um pouquinho dessa análise, né, do mito de Narciso. Então, já começa a entender esse amor exagerado por si mesmo. Ele olha a imagem dele e ele acredita que é a mais perfeita que existe. Então, essa morte metafórica eu acho interessante esse ponto de vista, porque realmente é uma morte para a vida, para as pessoas, para a pluralidade. Uma pessoa, né, narcísica, ela tá lá presa em si mesma, em sua própria mente, em sua própria psique, em sua própria verdade. E isso é o início, né? Então a gente já começa a observar que aí são pessoas que são incapazes de suportar a ambiguidade. Tem uma psique rígida e inflexível, sofre por querer impor sua realidade psíquica aos fatores externos, não os compreendendo em sua complexidade. A pessoa não consegue entender o mundo ao redor. E é como está aqui, ela tem um ego fragilizado.
pois o ego precisa se defender e se autoafirmar como supremo. Isso não é sinal de força. Então, a pessoa que, né, que tem narcisismo patológico, o que é que vai acontecer? Ela vai estar o tempo todo se autoafirmando, muitas vezes diminuindo todas as pessoas ao redor para que ela consiga trazer se vangloriar, trazer essa força, mas na realidade, uma pessoa que está conectada com a realidade, que sabe quem é, né, que tem um ego fortalecido, ela não precisa disso, dessas comparações o tempo todo, dessa dinâmica, né, de tanta briga, de tanta necessidade de autoafirmação. Então, é uma pessoa que já tem um ego muito enfraquecido. Ela vai o tempo todo estar se comparando com outras pessoas. E ela não consegue suportar as diferenças, viu? Se ela vê algo diferente, ela não consegue lidar com a diferença. Ela sempre vai estar recorrendo a quem ela é, a sua visão de mundo e tentando colocar tudo externo dentro dessa visão de mundo dela. Ela não consegue aprender, né? Como falou no início, essa morte metafórica, ela tem muito a ver com isso, essa dificuldade de olhar o outro, de aprender, de lidar com a diversidade. Ela sempre vai estar presa dentro dos próprios conceitos e das próprias ilusões. E dói, né? Porque o mundo, ele não vai se adaptar. A gente é que precisa estar em contato com a realidade. Então, olha que briga que vai acontecendo, né? Que conflito. Então, a gente vai ver. Eu estou trazendo isso porque tem muita dúvida, né, nas redes sociais, em tudo. E como eu disse, às vezes, tenho narcisismo, não tenho. Então, a gente observar um pouco quais são as características é bem importante para a gente entender essa dinâmica, como é que ela acontece. E a gente vai ter um ego fortalecido. Primeiro, terá uma desconfiança de si mesmo. Ou seja, nossa, eu acredito nisso. Será que é verdade? Deixa eu procurar, deixa eu estudar, deixa, né, eu conversar com alguma pessoa para entender melhor. Não vai simplesmente é isso e pronto. Né? Vai estar pronto para o aprendizado. Então, essa certa desconfiança ela é uma abertura para o aprendizado, né? Diferente de não, eu já sei e não aceitar nada que diga o contrário. Ou então desconfiar o tempo todo, eu não sei de nada. Também a gente já vê aí um enfraquecimento. Mas um ego fortalecido, ele tem uma certa desconfiança. Ele sabe que sempre pode aprender mais alguma coisa. Então, buscará outros conhecimentos, avaliará os fatos por diversas perspectivas, né? Então ele vai estar aberto a novas dinâmicas. Saberá sobre si o suficiente, né, para se amar, sem que com isso ele se feche e estará aberto para conviver e ouvir outras pessoas. Porque assim, quando a gente vai aprendendo a se amar, né, sabe quem é, se ama, também vai se abrindo para escutar a outra pessoa, né? Porque se, nossa, eu não sei direito quem eu sou, né? Tô com dificuldade de me autoafirmar, se outra pessoa vem dar uma opinião, né, contrária a algo que você acredita, não vai ser vista como opinião, vai ser vista como uma agressão pessoal. Então, essa agressão pessoal que é levada ali impede, às vezes, de escutar algo diferente. Então, está o tempo todo nesse conflito, né, com as outras pessoas e consigo mesma. Então, essa é a dinâmica. E quando a gente vê um ego narcísico, né? Utiliza outras pessoas para alcançar os seus objetivos pessoais, se faz elogios desmedidos e a agressividade quando questionado ou contrariado. Teve uma postagem no Insta uma vez que eu tava vendo. Não tô dizendo que a pessoa é narcisista, mas assim, isso de elogios desmedidos. Por exemplo, ela fez uma postagem dela só com elogios. Tipo, tava. Eu sou uma amiga excelente que apoia as amigas, tipo, coisas assim. E eu achei interessante essa dinâmica, né? Claro que, como eu disse, não é uma coisa pontual que vai classificar. A gente vai ver isso mais na frente também. Mas, assim, é interessante porque é uma característica de
um ego narcísico. Não que a pessoa tenha o transtorno em si, mas pode ser que já esteja caminhando, digamos assim, quando, né, começa a se dar muita importância demasiada acima de todas as pessoas. E se está nesse processo, como diz aí, as outras pessoas acabam sendo instrumentos para alcançar os objetivos. Não existe empatia, né? Não existe ali uma conexão genuína com as outras pessoas. Se elas estão servindo ao propósito, ok. Se param de servir ao propósito, ao que querem, então essa pessoa com certeza vai ser descartada, porque não existe ali uma empatia, uma conexão que vai se desenvolver. Ele não consegue sair de si para olhar o outro. Ele está tão preso dentro de si que não existe um olhar realmente para o outro, um entendimento, uma compreensão, uma afetividade genuína. O que vai existir é justamente esse ciclo de, muitas vezes, de abuso, né? De utilizar o outro, de manipular o outro em prol dos seus objetivos pessoais. E aí que pega, né? Porque a gente hoje em dia fala tanto de narcisistas, porque às vezes o relacionamento é muito desafiador. E aí a gente vai ver, né, que dentro da psicanálise, o narcisismo, ele é uma fase de desenvolvimento psíquico, tá? Então, todos nós, em algum grau, nós somos, né, nós temos o narcisismo. E é normal, porque o que é que acontece? É uma diferenciação do outro. Então, a gente como indivíduo, né, durante a nossa infância, a gente vai estar num processo de individuação, a gente vai começar a se diferenciar e a se ver. Então, é muito importante esse processo interno, tá? Mas existe o narcisismo patológico, que é quando esse amor você começa a se diferenciar, e é interessante porque nessa diferenciação você começa a observar a diversidade. Quando não existe esse olhar para a diversidade, então esse amor, essa pulsão, né, essa energia psíquica, ela fica em si mesmo. E aí acontece esse amor exagerado a si. Causas podem ser genéticas, pode ser, né, devido a realmente a criação, pode trazer essas questões. Então, existe um componentezinho genético, mas muito também vem da própria criação, de como essas pessoas foram conduzidas em olhar para si, olhar diversidade. E aí, o transtorno de personalidade narcísica. Então, entendendo que todos nós, né, temos em algum grau ali o narcisismo, que é importante, que é a autodefesa, que é você se olhar e se perceber, aí a gente vai notar que existe o transtorno de personalidade narcísica. Teve aqui uma pergunta que eu já vou responder, que foi legal, né? Se o narcisismo pode se manifestar desde criança. E assim, como a criança ela está durante o desenvolvimento psíquico dela sendo desenvolvido, então o que é que acontece? Não vai estar o transtorno de personalidade narcísica, certo? Uma criança ela não tem o transtorno de personalidade narcísica, mas os pais podem observar dentro de como ela se manifesta, né, de como ela reage aos estímulos externos, algumas características. E aí os pais podem ir conduzindo, né, para ajudar essa criança a lidar com o diferente. Então, assim, o papel dos pais ou cuidadores é essencial no desenvolvimento psíquico do ser. Então, precisa sim estar atento para isso. Pode observar algumas características, não narcisismo patológico na criança, entendeu? Mas algumas características que indicam que, em vez de ela estar direcionando a energia psíquica dela para o exterior, para olhar o outro, para lidar com a diversidade, ela está ficando, né? Essa energia psíquica está sendo trazida para ela mesma. E aí vai precisar redirecionar isso. Então, é preciso estar atento.
como redirecionar, observando essas características, né? E vendo o que a criança precisa. Por exemplo, ela não consegue lidar com não. Crianças em si têm essa dificuldade, mas assim, não consegue lidar com limites de jeito nenhum, então tem que ir conversando mais com a criança. Ela critica muito as pessoas ao redor e não se responsabiliza pelos seus atos, tem que ir ensinando essa criança a se responsabilizar dentro de cada idade. Então, assim, tem muitas coisas que podem ser feitas dentro desse processo na orientação da criança, né? Na constituição psíquica. E mais dúvidas é só colocarem aí no chat. Depois você me diz se eu conseguir responder, tá bom? E aí a gente vai ver o transtorno, né, de personalidade. Então, entendendo que é uma fase do desenvolvimento que todos nós temos em certo grau, a gente já vai agora para o transtorno. Eu vou falar sempre narcisismo, porque é muito grande, né? Transtorno de personalidade narcísica. Mas agora a gente já está entendendo que quando fala narcisismo, a gente está falando. Respondido. A gente está falando dessa parte do transtorno, tá bom? Então, assim, no transtorno, as pessoas que sofrem com esse problema geralmente acabam tendo dificuldade de se relacionar, já que elas demonstram irritação quando são contrariadas ou questionadas, além de também supervalorizarem as suas opiniões. Então, geralmente, aquela pessoa que, num primeiro momento, é maravilhosa, porque ela sabe ali, né, como utilizar as pessoas muitas vezes em seu benefício, mas conviver com essa pessoa é extremamente difícil. Mas não é assim pouco, não, é muito difícil. Então a gente vai ver isso, esse problema de relacionamento que os narcisistas possuem. Eles gostam de estar com pessoas, mas ao mesmo tempo eles têm muita dificuldade em lidar com pessoas. Pessoas narcisistas também demonstram incapacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, isto é, uma dificuldade de demonstrar empatia. E a gente vê assim, às vezes, nossa, como essa pessoa fez isso? Né? Tipo, como assim ela não percebeu que o outro estava sofrendo? E não percebeu, né? E não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque quando a gente entende isso, entende essas diferenciações, se conecta um pouco com a realidade das expectativas, né? Porque às vezes tem muita expectativa e a gente vai criando um mundo de ilusão de como a outra pessoa deveria ser, só que não é assim, as coisas são como são. Então, uma pessoa narcisista, ela não vai ter empatia. Ela não vai se conectar a isso, tá? Muitos teóricos afirmam haver tendência à depressão. Além de que pessoas narcisistas, né, podem desenvolver dependência de álcool ou drogas. Então, aí a gente já vê também outra questão. Talvez um narcisista, para buscar terapia, seja devido à depressão. Né? Ele dificilmente vai se conectar que é uma pessoa narcisista que precisa olhar para isso. Às vezes essas outras questões é que vão levar na busca de um tratamento que vai ser essencial para observar essa dinâmica e conseguir trazer algumas mudanças que vão ser importantes para a melhoria dos relacionamentos, né? Então, a gente vai estar entendendo isso, mas é preciso saber o que esperar de um narcisista. Então, entendendo. E o tratamento é psicoterapia, tá? Então, é isso. A gente vai ter que fortalecer. A gente não falou lá que o ego está enfraquecido, então a gente vai ter que fortalecer esse ego e conectar a pessoa com a realidade, né? O máximo que ela conseguir, para ela conseguir realmente olhar para outras pessoas, sair desse mundo fechado psíquico e poder abrir essa capacidade de lidar com adversidades e diminuindo o conflito interno. Então, existe tratamento. Dificilmente o narcisista, como eu disse, vai procurar por isso. Ele pode procurar, né, pela depressão, por ansiedade, por outros fatores que podem desencadear internamente. Dificilmente pelo narcisismo, porque ele não se reconhece dentro desse papel. Então, é importante entender isso. E eu queria trazer uma adenda aqui, como lidar com o narcisista, uma participação especial aqui. Mas, assim, como lidar com o narcisista? Hoje em dia eu vejo muito essa questão de
Mães narcisistas, né? O pessoal falando muito, mães, mulheres, e parece que todo mundo tem uma mãe narcisista. E assim, gente, primeiro, narcisismo é percentualmente muito mais baixo em mulheres que em homens, por exemplo. Então, essa coisa toda, né, das mães narcisistas, às vezes é uma construção social. Então, mulheres sobrecarregadas, mulheres que não queriam ter filhos, mulheres que têm diversas outras coisas, mas muitas vezes não é o narcisismo. E o que é que acontece? Existe a crueldade, existe a maldade. Então, essa necessidade, muitas vezes, de estar o tempo todo trazendo um diagnóstico, ela às vezes mais complica do que ajuda. Porque a pessoa pode se encaixar em algumas coisas, em outras não. E isso daí vai trazendo muita confusão. Então, assim, esse boom que tem se falado de narcisismo é muito complicado. Porque, assim, até quem né, tá fazendo o tratamento para trazer um diagnóstico de transtorno de personalidade narcísica é um processo. Imagina, né, trazer isso. Ah, essa pessoa é narcisista, então eu vou agir assim. Entende como isso é complexo? Por isso que, como lidar com o narcisista, eu vou trazer a seguinte reflexão. Traga à tona, né, expresse os seus limites pessoais. Não importa se a pessoa é narcisista ou não, no final das contas. Isso em si não é o importante. O que é importante é essa pessoa estar fazendo algo, né, que está te machucando. Você está se sentindo manipulada? Observe as pessoas ao seu redor. Isso é essencial, porque isso vai te dar as ferramentas de lidar com qualquer pessoa, de construir relacionamentos saudáveis. E se realmente é uma pessoa narcisista e você está tentando construir um relacionamento com essa pessoa, e você quer um relacionamento saudável, você já vai observar, né, as bandeiras vermelhas de todo lado. Então, isso já vai te trazer à tona, opa, não vai dar com essa pessoa, né? Eu não vou conseguir ter um relacionamento saudável com essa pessoa. Então, automaticamente, você já vai ver como lidar com ela em conexão com a realidade, né? Então, assim, porque eu fico vendo, você tem um relacionamento com um narcisista e tem aquele monte de checklist de coisas, e ai, nossa. Mas assim, no final das contas, o que é que muda? A pessoa saber, olha, é um narcisista. Por esse checklist que eu tô olhando. No final das contas, não muda nada. Por quê? Porque não é o que o outro é o que você é. É como você reage às agressões. Então, assim, para lidar com o narcisista, é preciso você estar com o ego também bem fortalecido, trazendo isso para relacionamentos afetivos. E lá, relacionamento com os pais. Eu vejo que minha mãe tem algumas características, ou meu pai, algumas características narcisísticas, e né, tá difícil, é difícil de lidar. Da mesma forma, né? Os pais, como é a forma de lidar com os pais quando se é adulto? Como adultos. E todo relacionamento saudável precisa de limites. A gente precisa. Então, se nota que tem essa característica de manipulação, de tudo isso, é preciso colocar limites da mesma forma, né? Então, assim, observa tudo que eu venho falando sobre relacionamento. Tá tentando manipular? Tá? Você tem dificuldade de dizer não? Treine dizer não. Né? Treina, vai trazendo isso. Você tá observando que uma pessoa, né, tem algumas características, mas você não consegue identificar. Anota. Diz, nossa, hoje essa pessoa fez isso e eu me senti assim. Outro dia, para ir observando, porque às vezes acontece muito de ter momentos de muito amor, muito amor. Nossa, você é a pessoa mais especial. Você, nossa, maravilhosa. E de repente, puf, acaba tudo, vem uma frieza, vem um distanciamento, vem muita crítica. E aí, às vezes, esses períodos, né, enquanto a pessoa está servindo ao narcisista, ela está lá
com migalhas de amor quando sente que distanciou demais, mas ao mesmo tempo mantendo esse distanciamento. Então, assim, será que isso é um relacionamento saudável? Eu começo a observar, nossa, tem aquele momento de amor, mas ao mesmo tempo tem tanto sofrimento envolvido, né? Então, será que eu preciso estar esperando que aquele momento volte, que a outra pessoa mude? Não, não tem uma resposta, são perguntas mesmo, perguntas. A forma de lidar com o narcisista é você observar como ele age e você trazer limites claros para sua relação. Como a gente viu, a agressividade, por exemplo, é uma coisa bem frequente. Então, são pessoas agressivas e aí você precisa estar atenta, né? Observar como agir frente a isso. Eu vou fechar aqui. Então, assim, são pessoas que têm essas características, mas às vezes tem pessoas que não são narcisistas e que também são agressivas. Então, no final das contas, para o dia a dia da gente, faz diferença, né? Faz diferença você ter um diagnóstico de outra pessoa que muitas vezes nem quer saber disso, que o narcisista não vai querer saber. O que é mais importante é que você se trabalhe, é que você observe como você está dentro dos relacionamentos. E a partir dessa mudança vai acontecer a mudança do outro. Ou para se adequar, estar perto de você dentro dos seus limites, ou, né, para finalizar um ciclo. Se for, como eu disse, pais, também pode acontecer, às vezes, um distanciamento. Pode acontecer se é algo muito forte, aquela pessoa é muito controladora, é muito agressiva. Pode acontecer um distanciamento depois de adulto. Pode acontecer, né, de falar mais, de ser mais incisivo. E dentro desse limite também pode ser que seja respeitado. Então, assim, é muito do que você está vivendo, da sua conexão com a realidade e do que é possível para o seu momento, tá certo? Então vamos parar de tanto sofrer, às vezes, né? Com, será que eu tô ou não tô? E tenta olhar para você. Como você age? Como você lida? Né? O outro não vai mudar. O outro não vai mudar, porque a gente quer. Por isso que a gente precisa trazer muito essa consciência de diminuir expectativas e ilusões e se conectar cada vez mais com a realidade. E é isso, gente. Há mais alguma dúvida sobre narcisistas? Eu queria, né, trazer isso. Eu vejo que tem muito sofrimento das pessoas durante o período da infância. Então, assim, muitas vezes já vai lá e caracteriza os cuidadores assim. E às vezes são realmente, né? Mas é como eu disse, é preciso olhar o que é que você vai fazer com isso, o que é que você, como você pode lidar, né? Isso é o mais importante. Muito bom, obrigada. Então, aqui,